Ana Trindade, da Flá TV, boa noite, parabéns pela vitória, inclusive a 4ª vitória consecutiva, né, no Campeonato Brasileiro, e até agora o time já está a 6 jogos invicto, né, com 5 vitórias e um empate. Isso mostra que o grupo já está assimilando a sua filosofia de trabalho. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque na sua chegada à Flá TV, você disse que o seu objetivo, um dos principais, era reequilibrar o grupo. A gente pode dizer que você está conseguindo fazer isso muito bem, né? Eu acredito que aos poucos isso venha acontecendo. A equipe está jogando de uma maneira intensa, independente da formação que coloquemos em campo, todos os jogadores entendendo aquilo que está sendo trabalhado, treinado, a exaustão, nos momentos que temos, né, naturalmente, que possamos aproveitar. Nós estamos tentando fazê-lo com a intensidade necessária, todos os jogadores que têm entrado, procurando cumprir principalmente o posicionamento determinado, os comportamentos que são necessários para que se execute algumas funções. E isso vem independendo do nome que esteja atuando, por isso eu fico muito satisfeito. Até porque a atenção que é dada para o time que jogue na quarta ou no domingo é a mesma atenção dada ao time que não inicie. E com isso, todos estão adquirindo e ajudando a adquirir esse padrão, ganhando consistência, ganhando um equilíbrio. É um fato importante, mas ainda seguimos na mesma condição, tentando nos aproximarmos o máximo possível desse pelotão da frente, o que não é fácil, porque o número de pontos que nós tínhamos atrasado, né, ou deixado pelo meio do caminho, acabaram complicando bastante essa nossa recuperação. Mesmo assim, aos poucos, vem acontecendo, vem melhorando, vem evoluindo, e isso é uma satisfação, é um trabalho coletivo, é um trabalho de toda a equipe. Oi, Dorival, aqui à sua direita, tudo bem? Sérgio Lobo. Você hoje usou, obviamente, uma equipe pensando e visando o jogo de terça-feira, mas a vitória era muito importante e ela saiu. E eu queria falar, eu sei que vocês, treinadores, não gostam de falar de jogador individualmente, mas eu queria que você destacasse hoje, porque eu acho que saltou os olhos a atuação do Vitor Hugo, que é um menino que vem entrando, você já está utilizando ele em várias posições dentro daquela armação de meio de campo, e ele hoje fez um primeiro tempo absolutamente primoroso aqui no Maracanã, e sendo elogiado, inclusive, como o melhor jogador em campo. Queria que você falasse um pouquinho dele, como é que ele está rendendo para você nos treinamentos, se ele passa a ser uma das suas principais opções para aquela meiuca ali. E também que você falasse do Varela, que acabou de ser anunciado, lateral uruguaio, que está chegando para o Flamengo. Olha, primeiro, isso daí comprova a eficiência, né, do trabalho das categorias de base do clube. Um jogador desse porte, desse nível aí, nós temos que ter muito cuidado. Realmente ele fez uma grande apresentação, um jogo de altíssimo nível em todos os aspectos, porque às vezes as pessoas olham muito o gol, o passe, de repente, né, ou assistência, como queiram, uma jogada individual, uma finta, mas a função que ele cumpriu e que vem executando, que vem desenvolvendo, isso daí para mim tem um peso muito grande. Paralelo a isso, eu até aproveito e falo muito sobre o Gabriel. De repente as pessoas cobrando gols. O Gabriel não é só gols. O Gabriel não é só aquele jogador definidor, não é só aquele jogador letal dentro da área. O Gabriel também tem funções, e as funções que ele vem cumprindo, para mim, vem preenchendo consideravelmente tudo aquilo que nós queremos e desejamos. E com isso é natural, deixando o Pedro em condições também das definições. Então, para que se encontre uma equipe, você precisa desse equilíbrio, onde daqui a pouco o próprio Gabriel vai ser fatal também, vai ser decisivo, vai ser o cara da partida. Por quê? Porque ele está buscando, ele está se entregando, ele está se dedicando. E isso é o que tem acontecido. Entra um Vitor, entra o Matheus, entra o Lázaro, entra o Vitinho procurando o gol a todo instante. Então, é isso que nós precisamos e queremos que continue acontecendo. Aquele que esteja
na espera, que tendo a sua oportunidade, faça o que foi feito, se entregue, se dedique, busque a sua melhor condição. E hoje, realmente, o Vitor fez uma partida brilhante. Foi brilhante em todos os sentidos, não só plasticamente falando, mas taticamente foi muito importante, preencheu uma função que foi fundamental nas definições que nós tivemos. A função dele e do Lázaro foram primordiais para que abrissem espaços importantes e com isso acontecessem algumas jogadas que foram decisivas na partida. Varela é mais um jogador que chega, a saída do Isla fez com que a diretoria trabalhasse rapidamente, buscasse mais um nome importante que chega, vamos ter cuidado, também tranquilidade para que ele seja colocado aos poucos e dentro disso vá conhecendo e vá também dando o seu recado. Eu acho que é esse o caminho, como tem sido com os outros. Vidal hoje poderia ter ficado um tempo maior na partida, mas para que evitemos qualquer tipo de situação, ele vem de uma crescente, 20, 30, de repente depois um pouco mais, agora já 60 ou 70 minutos. Eu acho que isso tem sido importante para uma adaptação e daqui a pouco ele vai estar apto aí a poder permanecer ao longo de um período todo. Dorival, boa noite aqui. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. Quero fugir um pouquinho do resultado de hoje, que é claro, é espetacular, parabéns por isso. Mas eu queria traçar um paralelo. Você chegou a 50 dias no Flamengo, está fazendo hoje, né, 30 de julho. Eu queria entender que você fizesse pelo menos uma análise, o que você encontrou quando você chegou e o que mais hoje, falando de hoje, até hoje, né, desses 50 dias, o que mais mudou no Flamengo para que o Flamengo tenha essa nova cara que a gente tem visto, não só na partida de hoje, mas em todas as partidas, né, desde que o senhor chegou no Flamengo. Qual foi a principal mudança nesse elenco? Obrigado. Olha, primeiro, é difícil às vezes você falar, até porque tudo que eu fale aqui, eu vou me referir também às comissões anteriores que aqui estavam. Então, eu quero deixar bem claro que tudo aquilo que foi desenvolvido aqui, você tenta aproveitar da melhor forma. Eu acho que o treinador tem que ter isso consigo. Às vezes não estão dando certos, os resultados não estão acontecendo, mas alguma coisa foi feita anteriormente e você tem que ter essa sensibilidade de poder aproveitar o máximo possível. Então, com isso, eu enalteço o trabalho, principalmente dos profissionais que estavam anteriormente no clube. Quando nós chegamos, eu senti uma falta de confiança muito grande. Em cima dessa falta de confiança, o próprio momento, nós não encontrávamos talvez um norte, porque os resultados vinham acontecendo e de repente quebra muito da confiança, quebra muito da capacidade do time de alcançar uma recuperação. Não é fácil, você tem que às vezes mostrar alguns pontos e é natural que você mexa com o próprio ego individual de cada um, então você tem que ter muito cuidado nessas situações. O que nós buscamos? Apresentar soluções. Nós tentamos fazer isso. Olha, o caminho que nós pensamos é esse, que nós acreditamos é esse, e aqueles que estiverem afim vão ajudar na recuperação da equipe. E eu acho que todo mundo abraçou essa ideia. Eu acho que isso é um fato importante. Então, mudamos assim, de uma maneira geral, ajudados por eles, o comportamento num todo. Mudando o comportamento, eu acho que capacidade técnica, qualidades, nunca deixamos de ter. Você falar do elenco do Flamengo é um absurdo. Que treinador não gostaria de ter esses jogadores nas mãos. Buscamos tentar dar um norte para que eles seguissem aquilo que está sendo definido, determinado. Mudamos algumas pequenas coisas, alguns posicionamentos, implantamos algumas situações que acho que foram importantes. Mas assim, sempre respaldados também por aquilo que foi deixado. Então eu acho que isso é um fato importante para que também reconheçamos de uma maneira ou de outra que alguma coisa estava acontecendo positivamente e que tentamos aproveitar o máximo possível para que a equipe pudesse dar esse salto. Graças a Deus vem acontecendo, mas para a gente ainda é uma situação bem desconfortável, por isso todo cuidado será pouco daqui para frente. Dorival, à sua esquerda. Boa noite, parabéns pela vitória, mas não dá nem tempo de comemorar, porque na terça-feira já tem um outro jogo importantíssimo
diante do Corinthians em São Paulo, e já projetando essa partida, o que você espera desse confronto, principalmente pelo momento em que vem o Flamengo, a equipe encorpando, e falando especialmente do Arturo Vidal, se você já pensa no jogador como uma sequência como titular, pela resposta que ele está te dando. O que eu penso é que nós teremos 2 jogos, serão 180 minutos, bem complicados. Eu acho que todos conhecem o potencial da equipe do Corinthians. Hoje faz aí a 2ª colocação do campeonato, não por um acaso. Uma equipe que tem qualidades e muitas. Nós teremos que ter cuidados, assim como o Corinthians também sabe que estará enfrentando uma grande equipe. Serão 2 jogos complicadíssimos e a equipe que passe com certeza brigará diretamente aí por um possível vaga à final. Eu não tenho dúvidas disso. O Vidal, aquilo que eu falei, aos poucos a gente vai ganhando um jogador, evitando uma situação de sobrecarga pelo período que ele ficou afastado, mas a gente sabe que pode contar com ele a qualquer momento. Se forem 15, 30, 45 ou 90, eu tenho certeza que eu terei o mesmo jogador que finalizou a partida de hoje, e inclusive com talvez um ganho a mais ainda. Então eu acho que tudo isso aí tem que acontecer de uma maneira natural. Nós vamos saber, não amanhã, mas depois de amanhã, como ele chegará, para que a partir daí nós tomemos também algumas posições. Não podemos nos esquecer que ele estava quase 60, 70 dias sem atuar, e isso daí tem um peso muito grande. Por isso esse cuidado todo, para que não excedamos e de repente possamos dar as melhores condições possíveis. Última pergunta aqui atrás. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho, Litoral News. O Atlético Goianiense venceu o Corinthians, que é o próximo adversário do Flamengo, por 2-0 na Copa do Brasil. E hoje, com o mesmo time, com força máxima, você, com os reservas do Flamengo, fez 4 gols no primeiro tempo, 45 minutos. Já projetando também esse duelo da Libertadores, esses 2 resultados te mostram que o Flamengo é o grande favorito para avançar na competição, ou não pode levar em conta essas 2 partidas que o Atlético teve? Obrigado. Jamais levarmos em conta. Cada jogo tem uma história, uma competição completamente diferente da que jogamos hoje, uma competição próxima da que tanto Corinthians como nós fizemos no meio de semana, mas eu não tenho dúvidas que a atmosfera do jogo vai ser outra, completamente diferente. Então não esperemos o Corinthians do 2-0 do Atlético, e não esperemos só o Flamengo do primeiro tempo também do próprio Atlético. Esperemos um jogo complicado, difícil, porque se nos prepararmos dessa forma, talvez aumentemos as nossas possibilidades nessa primeira partida lá dentro, sabendo que será um compromisso muito difícil, mas que teremos que nos cuidar em todos os aspectos para que possamos sair de lá com um bom resultado. Obrigado a todos. Obrigado.